nós temos um problema estrutural, nós temos vários problemas estruturais, né, que afetam a nossa indústria de maneira geral, incluindo a indústria química, e essa é uma solução conjuntural. Essa é uma solução que mais parece os remendos que a gente faz ao longo do caminho, os jeitinhos que a gente tenta dar no meio do desastre institucional que é o Brasil, do que uma solução real. Mas voltando para a questão da energia. Uma solução estrutural, que precisa ser, uma questão estrutural que precisa ser enfrentada e que eu vejo pouca disposição política, midiática da indústria de fazer esse enfrentamento, é a própria questão da energia elétrica que é colocada. A energia elétrica brasileira, ela é barata na sua produção. Nós temos recursos hídricos aí que garantem uma matriz limpa e renovável de 85%. Agora, a gente tem uma série de subsídios cruzados na conta de luz, né? Ou seja, cada benefício concedido para algum setor é pago por todos os outros consumidores de energia elétrica. A exemplo desse Dilma 3 que o Lula está fazendo com a medida provisória do setor elétrico, né? Dilma fez exatamente a mesma coisa. Tentou conceder de maneira populista na canetada uma diminuição na conta de luz. Na prática, a gente teve um aumento de 50% na conta de luz, quebrou a Eletrobras e aumentou o custo da energia elétrica para a indústria. O que está sendo feito agora é tirar 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de luz ou fornecer incentivos, mas depois repassar tudo isso para a CDE, que é um elemento da própria conta de luz e vai encarecer o preço da energia para a indústria. Então, esse tipo de questão estrutural que precisa ser enfrentada. É impopular, é difícil, envolve muitos lobbies, geração distribuída, os próprios incentivos sociais concedidos, que poderiam muito bem ser dados por meio do Tesouro e não por subsídio cruzado na conta de luz, que precisa ser enfrentado. Um outro ponto, a questão de substituir tecnologia ultrapassada. A gente precisa enfrentar a política de conteúdo local, né? Nunca nós vamos desenvolver, né, principalmente o nosso setor de óleo e gás, enquanto a gente tiver uma visão retrógrada, atrasada, getulista, de que para ter o desenvolvimento de uma indústria nacional, nós precisamos obrigar a nossa indústria a comprar produtos mais caros, menos eficientes, só por serem da indústria nacional, em vez da gente importar bens de capital mais tecnológicos, mais produtivos, mas que são de países estrangeiros, para a gente desenvolver a nossa indústria. É exemplo do que a própria China, do que os próprios Estados Unidos fizeram nos últimos 180 anos. E também rever a questão do imposto de importação para esses bens de capital, para esses maquinários que também oneram excessivamente aqueles que querem melhorar a produtividade da sua indústria. Para fechar, senhor presidente, o projeto coloca que está em consonância com a Nova Indústria Brasil, né, que é o programa de industrialização do governo Lula, que é um desastre. É um replay da política de campeões nacionais que a gente viu tirar dinheiro do povo para passar para o bolso do Joesley. Então, nada que vá no sentido dessa política é benéfico para a nossa produção industrial estruturalmente, muito menos benéfico para a população. É um desastre, não tem avaliação, não tem responsabilização, não tem meta, as metas não são cumpridas, ninguém é responsabilizado em caso do não cumprimento dessas metas. Existe um poder nem discricionário, existe um poder arbitrário da concessão desses benefícios para os setores que possuem mais poder de lobby junto ao Palácio do Planalto. E, por último, colocar essa questão que foi levantada aqui pela deputada Jaque. Eu acho que o último dos problemas, a última das questões, e esse projeto, assim, pelo que eu coloquei aqui, ele maltrata desse assunto, que é o assunto do licenciamento ambiental, né? Não há nenhum tipo de flexibilização, não há, e aqui fazer uma defesa do relatório do deputado Júlio Lopes. Nesse sentido, não existe nenhuma fragilização da proteção ambiental, não tem nenhuma condicionante ambiental sendo retirada da responsabilidade da indústria. Pelo contrário, né? Um dos objetivos do texto é justamente a indústria investir em tecnologias que sejam mais sustentáveis, né? Vai no oposto dessa direção, e uma das razões do custo Brasil, que foi tão falado aqui, é justamente o licenciamento ambiental. É na hora de você fazer uma hidrelétrica, a empresa ser obrigada a construir um estádio de futebol para uma cidade que nem tem time e fazer reforma de Câmara de Vereador. Para obter a licença ambiental, você precisa ser achacado por uma Secretaria de Meio Ambiente ou pelo IBAMA para ser obrigado a suprir deficiências do setor público que o empresário é obrigado a suprir, porque o governador, porque o prefeito, porque o presidente da República querem utilizar o órgão ambiental para impor o encargo da indústria para suprir a sua própria incompetência. Então, deixando da maneira mais fundamentada possível aqui o meu posicionamento em relação a esse projeto, o meu voto contrário a esse projeto, que eu acho que sim, nós precisamos de uma política industrial, nós precisamos reindustrializar o nosso país, mas eu não acredito que esse seja o meio mais eficiente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri. Quer discutir, deputado? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram.
Consignando aqui o voto contrário do deputado Kim Kataguiri. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco reunião deliberativa extraordinária presencial para o dia 10 de junho de 2025, às 14h30, para apreciação da pauta a ser publicada. Está encerrada a reunião.